Gente querida do terror, Nadina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. E hoje conversaremos sobre o quê? Bom, continuamos aqui na saga, na experiência vivida por Maurício. O vídeo que segue o relato a seguir é a terceira parte. Os anteriores são vídeo 000126 e vídeo 000226. Não vou me alongar, mas peço, se é que você quer realmente entender a sequência. Se não assistiu os vídeos anteriores, vá lá. É rapidinho, eu sei que você não está fazendo nada, é a primeira semana do ano, folga, está aí na rede, na praia, na serra, ou até mesmo em casa, no clube. Então vai lá, assista as partes 1 e 2 e depois siga. Acompanhe essa saga até o final. Quem sabe lhe traga algumas conclusões com força de ajudá-lo nessa sua caminhada em busca da evolução. Seu Romário era impressionante, seu Romário, eu não consegui entender. Eu já tinha tido sonhos esquisitos, mas esse era muito estranho, era muito cheio de detalhes. E o mais impressionante foi o que eu comentei. Lugares que apareciam lá, cenários, eu tinha a impressão que conhecia. E eles falavam idiomas totalmente estranhos, mas eu conseguia entender. Só que, claro, né, na cama, deitado, dormindo, sei lá, repetindo o que eu havia consumido na noite anterior, não sabia nem que horas eram, mas o corpo reage, né, e a bexiga começa a arder. Ah, mas tá tão bom aqui, espero que eu não corte essa sequência de sonhos. Ah, eu vou continuar, eu não vou. Infelizmente a natureza fala mais alto, levantei, fui no banheiro. Que sensação gostosa. Existe algo melhor que uma boa mijada? Bom, aí eu lembro de uma resposta que eu recebi de uma menina, franzina, sei lá, 12 anos, quando fizeram essa pergunta para ela do que era a melhor coisa do mundo, ela disse: tudo que acontece na hora certa. Genial, ela foi genial. E realmente, uma mijada, e já que estamos aqui entre nós, eu posso falar uma palavrinha, né, estranha, né, mas uma boa cagadinha, quando a gente está à vontade, aleluia, creio em Deus Pai, que coisa tão boa. Mas daí eu comecei a ouvir a voz da minha mãe. A minha mãe estava se aproximando do quarto, ela me chamava: Maurício, acorda, Maurício, acorda, Maurício, acorda. Eu digo: não, dona Cida, não quer nem saber que horas são. A senhora sempre com essa história de querer me tirar no melhor do sono da cama para ir para aquela escola chata, para depois ir para aquele trabalho que eu não suporto. Não. Vou ficar aqui vou fazer de cama que eu estou roncando, ó. Ela continua chamando, mas eu tô nem aí. Porque ela eu posso enganar, sempre foi assim. Agora o seu Bebeto, meu pai, quando entra no quarto eu já pulo. Tomara que ele não venha, essa cama tá muito boa. Meu Deus, tá boa demais. Ai, deixa eu me esticar. Que coisa boa, porque se o seu Bebeto quisesse me tirar da cama, ele já entrava, jogava a roupa de cama tudo no chão e me dava 1 segundo para eu estar em pé, de banho tomado, quarto arrumado. Olha, a metade desse tempo estava tudo pronto. Mas olha, dona Cida
Dona Cida foi embora. Ai, coisa boa. Vou virar pro canto aqui. Eita! Será que eu consigo sonhar? Aí vai. Senhor Mário, de repente, eu estava numa cidade, será o que era aquilo, se era cidade, mas era uma espécie de castelo, não era um castelo, mas era, sabe, eu consegui identificar, era uma cidade cercada por muralhas, ela ficava no alto do morro, assim, no topo. E lá embaixo, o mar. E as muralhas eram verdadeiras fortalezas, uma coisa impressionante. Sabe, eu via aquilo, eu caminhava em torno das muralhas, inclusive em torno, do lado de fora da cidade, tinham plantações, tinha alguns animais, algumas criações. Mas o povo vivia mesmo, era dentro daquelas muralhas. Aí me veio uma palavra na cabeça, otomanos. É impressionante, senhor Romário, eu nada sei de história, não sei nem o que significa otomano. Ah, sei lá, se o senhor sabe, o senhor deve saber, o senhor estudou mais que eu, mas se não é o senhor que está assistindo, se é outra pessoa, não sei o que é otomano, acho que vai lá, vai ver se tem a ver, tem a ver. Mas as muralhas, aquele povo usava para se proteger dos ataques dos otomanos. Senhor Maia. Aí eu entrei naquela cidade, era grande, era enorme, mas não me surpreendia. Eu andava por aquelas ruelas, elas eram familiares, eu andava. Aí tinha o acesso da população, que aquilo ia. E do outro lado tinha escadarias que levavam para o castelo do regente. E aquele povo ali vivia da plantação, da agricultura, daquilo que plantavam fora das muralhas. Claro, sempre correndo o risco de ataques, mas tinha que ir. Ou então pescando naquele mar enorme. Criações de animais tinham também, mas tudo eu via assim, eram animais de pequeno porte, né? Mas assim, tipo cabra, ovelha, galinhas. E tinha um mercado que ali se vendia de tudo e também se comprava de tudo, porque de quando em vez chegavam aquelas caravanas de mercadores trazendo tudo que é tipo de bugiganga. Traziam alimento também, remédios, essências. Era uma cidade ativa, era uma cidade grande, eu não sei, devia ter o que ali? Olha, ali dentro, uns 3.000 habitantes, E as casas do povo, na verdade, pareciam cavernas entre pedras assim, que a gente entrava. Basicamente, era um cômodo só. Ali se via uma mesinha, um fogão de pedra, que servia para fazer a comida e também para aquecer, porque a região era gelada, vai fazer um inverno daqueles, até o verão era frio. E ainda no alto do morro, com aquele mar, aquele vento, as muralhas protegiam um pouco, mas era gelado. E claro, era na luz de vela. O cheiro era esquisito, era um cheiro... Sabe, também a gente não via banheiro, né? Não quero nem entrar em detalhes como eles faziam as necessidades, mas eu sabia como era, eu ia andando. Aí é engraçado que no meio daquela multidão, daquele comércio, daqueles guardas, daquela diferença entre o castelo lá em cima na escadaria e a vida da população e aquele portão que se erguia por roldanas. E quando o portão se erguia ainda tinha uma
ponte, e aquela muralha era cercada por uma espécie de rio, não sei se era artificial, nossa, uma coisa magnífica. E aí eu entrei numa daquelas casinhas, de novo a cena, mas o que é isso? Meu sonho não está muito criativo, não. Lá estava uma jovem mulher parindo. Todo aquele rolo, já normal. Eu acho que parto sempre foi igual, né, em todas as épocas. E nasceu aquele menino. Poxa, que sonho esquisito. Terceiro nascimento de menino nos mesmos moldes que eu assisto. Não, o senhor pode achar que é loucura minha, mas eu estava assistindo. E eu sentia a agonia daquele menino, eu sentia a força daquela mãe. Eu não era apenas alguém que estava ali sentado apreciando o espetáculo, não parecia que eu participava. Mas também não tinha como não se envolver mesmo em sonho, né? Eram cenas muito fortes, eram pessoas diferentes. Pois é, senhor amado. Agora, o mais engraçado, claro, lá aparecia aquele cidadão negro, aquela figura estranha, gigante, com um cheiro esquisito. E olha que o cheiro daquelas casinhas não era nada comparável à delícia que nós temos nos perfumes de hoje, não. Mas o cheiro daquela criatura ofuscava. Ele só olhava, como se ele estivesse fiscalizando. E o sonho seguiu. O sonho seguiu como todos os outros, e eu vi aquele menino crescendo. Aí lá estava ele, impressionado, orgulhoso do pai, ensaiando, aprendendo o ofício com o pai. Aí de repente aparece aquela figura perto dele. Ele para tudo, olha, diz oi. A figura trata ele com carinho. Meu Deus, parecia um filme repetido. Aí eu ainda pensei, só falta a mãe agora aparecer e enxergar a figura, mas se faltava, não falta mais. Aquela mulher chegou apavorada, deu um grito: larga meu filho, quem é você? Chegou, abraçou a criança. E ia com raiva do marido, que o marido não fazia nada para proteger. O marido dizia: mas tá louca, mulher? Que é isso? Não tem nada aqui, não tem ninguém aqui. E o menino Ciro dizia: tem, pai, é meu amiguinho. Aí o velho Abraão largou tudo, velho para o menino, cara, e saiu andando. Vocês estão tudo maluco, Deus me livre. E eu não sei como, de novo, a mulher sentiu confiança naquela criatura, sentiu carinho naquela criatura, sabia que a criatura não faria mal para o seu filho. Só perguntou: mas quem é você? O que é você? Ele disse: mulher, o seu filho me pertence. Eu sou o anjo que irá protegê-lo. Ele terá a minha proteção o quanto desejar, mas terá que renovar o pacto comigo de tempos em tempos. Então, mas que história é essa de meu filho ser seu, de pacto? Fique tranquila, mulher. Quando for para acontecer, você saberá. E eu vendo aquilo tudo, seu Romar, que vontade de chegar naquela figura e dizer: aí, meu, vamos conversar, porra. Nós já somos íntimos, tu já tá
nos meus sonhos direto, vem cá, vamos bater um papo. Mas é claro que o sonho a gente está dentro dele e não está. A gente controla, mas é controlado. O tempo é uma coisa muito relativa, de repente eu vejo o tempo correr. E percebo que o Abraão, o pai do menino Ciro, era um ilusionista, um mágico. E ele fazia truques assim impressionantes. Era algo que ninguém conseguia entender, aquela agilidade. Ciro ficava assim, boquiaberto, ele queria aprender e estava aprendendo cada vez mais. Sabe como é que é criança, né? E Ciro se tornou um grande mágico igual ao pai. E o regente, o rei, o todo-poderoso, já muito velho, adorava o trabalho de Abraão. Então a família tinha uma vida acima da média. Claro que não era uma fidalguia como o povo da corte, do castelo. Mas eles tinham algumas regalias. Era uma vida muito boa. Só que de repente o regente partiu. Ou partiu com ele. Tinha um boato que o filho, na ânsia de ser rei, deram um jeito de despachar o pai e, anteriormente, o irmão mais velho, que seria o herdeiro natural. E ele colocou a coroa na cabeça. E aquele povo que se sentia seguro dentro daquelas muralhas, tendo como inimigos apenas os otomanos, viram toda aquela segurança ir por água abaixo, porque o novo regente não valia nada. Era ganancioso, era cruel, era sádico, era o cão chupando manga. E seguindo a sua rotina, Abraão foi ao castelo para divertir o regente e seus cortesãos. Como sempre, estava a nata da elite ali, num banquete maravilhoso, que Abraão dava graças a Deus que sobravam, tinham as migalhas que sobravam, era comida para a semana toda para a família dele, e comida boa. O ilusionista chegou seguindo sempre a mesma rotina. Passava pela guarda, era revistado, aí até o grande general Cléo. Sabe, senhor Romário, esses nomes vêm à minha cabeça, mas eu não sei se eram os nomes deles, ou se era o nome que eu resolvia batizar, ou se eu via o nome e achava muito complicado. Então, se eu misturar nome, se eu fizer confusão, olha, eu estou aqui, eu poderia muito bem corrigir o rumo da minha história, mas eu não vou corrigir, porque eu quero colocar justamente a confusão que estava na minha cabeça. E eu vi aquela cena, o ilusionista fazendo truques maravilhosos, a plateia ria, se divertia, aplaudia, quando de repente o regente levantou com cara de desdenho e disse: mas que bobagem!
De cara, aqueles que estavam se deliciando com o espetáculo já começaram, é uma bobagem, isso não tem graça nenhuma, né? Aí o regente disse: o senhor não tem vergonha de ganhar o sustento da sua família com essa palhaçada? O ilusionista ficou sem saber o que dizer. E aquele sádico naquele trono do lado de uma mulher ridícula, uma mulher pequena, sabe? Que ria, debochava. E aquele rei disse: aproxime-se. Abraão aproximou e o menino se viu vendo aquela coisa. Ele estava assustado, preocupado. O regente pegou uma moeda que valia muito. E disse: eu sei que o meu pai, aquele maluco, esclerosado, que viveu demais, que graças a Deus se foi. E a plateia concordava, e a plateia até então adorava o antigo regente. Era um bando de baba-ovo, sem moral. O ilusionista ajoelhado ali naquela escada. Aí aquele regente podre olhou para ele: você acha que merece essa moeda? Essa moeda eu darei para os meus cães, mas não dou para você. Você merece? Eu vou mostrar o que você merece. O cara simplesmente tirou para fora e começou a urinar em cima daquele pobre homem. A plateia ria. A plateia ria. Achava engraçada aquela humilhação sumária. Aí o regente olhou para ele: diz aí, vassalo, gostou do cheiro? Gostou do gosto? Vai reclamar, vassalo? Abraão levantou, sabendo que estaria se condenando, e disse: você não merece ser filho de quem é, e muito menos o trono que ocupa, seu assassino, porco, miserável, escória humana cercada de puxa-sacos, cachorros e cadelas que envergonham o nosso povo. Meu Deus, foi deu aquela coisa de silêncio assim. O regente entrou numa ira, chamou a guarda, porque ele não era homem de encarar. Aí Ciro correu para o seu pai, e nisso aparece aquela criatura negra. Ela entrou, dava para perceber que ninguém a viu chegar, mas de alguma forma sentia sua presença, principalmente por causa do cheiro e por causa de uma energia. Parecia ondas. Tudo em volta. Os guardas tentavam chegar no ilusionista e no seu filho e não conseguiam. Senhor Romário, o regente gritava: o que está acontecendo? O que está acontecendo? De repente, Ciro e Abraão sumiram ali no meio de todos. Bom, na verdade, tanto aquele regente, aquela rainha asquerosa,
estavam irados, impressionados, surpresos, mas cientes que tinham assistido o maior truque daquele ilusionista. Os baba-ovos, se dependesse deles, eles aplaudiriam, mas de jeito nenhum. E o regente gritava para a guarda: procurem, 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 encontrem esse infame e tragam aqui. Eu faço questão de cortar a sua cabeça com a minha faca, com a minha ira. E foi o que aconteceu. A guarda, lógico, foi direto à casa de Abraão. Um homem um profissional respeitado, adorado, aplaudido, que sustentava sua família com sua arte da melhor qualidade, do nada se transformou num criminoso que cometera algo hediondo. Não só retrucou o regente, como teve a ousadia de humilhá-lo. E por nada. Eu ri, eu pensava assim, se fosse nos tempos de hoje, eu diria que é motivo torpe. E tudo aquilo que aquele vagabundo que segurava a coroa na cabeça tinha feito, parecia que não aconteceu. Ele só prestava atenção na consequência, não na causa. General Cléo foi com as tropas até a casa de Abraão. Só que Abraão, numa rapidez acima do normal, assim como estava ali naquele salão oval daquele palácio, de repente estava dentro da sua casa. Sua mulher apavorada perguntou o que estava acontecendo, até por ter sentido o cheiro de urina no marido. Ele disse: mulher, eu estou partindo. Nossa. Ciro abraçou o pai. Não, pai, pelo amor de Deus, não vai, não vai. Ela, o que está acontecendo? Ela não tem o tempo para explicar. O Ciro explica. Mas se eu partir, eles vão me caçar. Se me pegarem, eu posso ser morto. Mas se eu ficar, todos nós seremos. Então eu estou indo. Aí já se ouvia aquela tropa chegando. Nisso, mais uma vez, aquela figura. Ciro olhava para ele. A mulher olhou também. Aí Ciro disse: salva meu pai. Abraão não enxergava nada, mas o que está acontecendo? Quando os guardas chegaram na porta, não tinha mais ninguém. E Ciro não era o único filho. Ele tinha 2 irmãs, meninas lindas. E pela lei do novo regente, filhas, esposas de criminosos pertenciam à tropa. Aí entraram 3 daqueles armados com lança, com escudo, uma coisa assim. E já procurando, cadê? E não encontravam Abraão. E o mais engraçado, que não enxergavam Ciro, que estava ali assustado. Eles passavam pelo menino e não enxergavam. E eu vendo aquilo tudo, eu digo: meu Deus, que loucura é essa? Aí um perguntou: cadê seu marido, mulher? Ela: não sei, ele estava aqui há pouco, sumiu, não sei. De repente eles olharam as meninas: não, mas pelo menos nós não vamos perder a viagem. Aí chegou o general Cléo:
quer encostar um dedo numa dessas mulheres, terá um problema comigo. Porque o general Cléo era um comandante das tropas do antigo regente. E ele, como soldado, ele tinha sim que obedecer ordens do novo mandatário. Mas nem por isso aceitaria ser um monstro. Ele via naqueles soldados jovens que já começaram a vida militar sob o comando daquele asqueroso que Cléo odiava, e não podia nem culpá-los, porque aquilo para eles era normal. Mas enquanto ele fosse general, alguns absurdos seriam evitados. Ele falou: fora. Aí quando o último foi sair, e se o que aconteceu aqui dentro sair daqui de dentro, eu vou acertar com vocês três. Bom, foi a mesma coisa que dizer: calem a boca se quiserem garantir a língua. Aí o general era um naca de um cara, na altura do teto da casa. Aquela mulher foi agradecer. Ele disse: você não tem nada que me agradecer, mulher. Eu cumpri a minha obrigação de soldado comandante que usa esse uniforme para defender a nossa gente. Só que eu não poderei protegê-la por mais tempo. Por favor, com toda a educação que pediu, pegue o que você tiver de mais valor, permaneça dentro da sua casa até ouvir 3 batidas na porta. Eu vou enviar homens de confiança a levar você e seus filhos para fora das muralhas. Ela ficou: mas minha família como vai sobreviver? Eu ajudarei, mas por favor, jamais cite o meu nome e não volte aqui, qualquer que seja o motivo. E ela perguntou: e o meu marido? Eu verei o meu marido? Foi quando Cléo: seu marido? Mas onde está o seu marido? Eu pensei que ele era um ilusionista, mas ele é um grande bruxo. Porque ele simplesmente desapareceu. Senhor Romário. Cléo mostrou ter palavra de general, aquele general dos bons tempos. Passaram 2 dias, bateram na porta. Era um guarda, acompanhado de outro com uma carroça. Em cima da carroça tinha um camponês. Aí eles pegaram a família, jogaram embaixo de palhas, de coisas, e saíram em direção ao portão de saída. Só quando o sentinela chegou ali, que era um local que ninguém entrava e ninguém saía sem ser tudo revistado, o homem que estava com a família simplesmente disse: General Cléo, por
portão foi aberto e a família seguiu seu destino. Pausa para um pedido. Nada mais chato saber que está sendo chato, mas sendo obrigado a ser. Tendo consciência, eu farei todo o possível para encurtar o seu sofrimento, indo o mais rápido possível e deixando claro que só estou agindo assim por ser uma questão de sobrevivência para o canal. O motivo é pedir. Se não estiver inscrito, inscreva-se. Deixe o seu like e comente. Essas 3 atitudes irão registrar a sua presença, mostrando ao algoritmo do YouTube que o canal vale a pena. Ajude-nos a continuar. E lógico, se quiser ir mais longe e achar que nós merecemos, compartilhe o vídeo. Não esqueça de hypar. E por que não, seja membro, passando a pertencer à Confraria Nadina. Envie-nos um Pix. QR Code e chave estão na tela. Dito isso, retorno ao vídeo agradecendo aqueles que enviam suas mensagens, suas experiências via e-mail aqui embaixo. Elas são o combustível que move a engrenagem. Senhor Romário, no sonho eu segui a viagem com aquela família. Eu sentia o medo da mulher com seus filhos. Eu sentia a segurança daqueles soldados, daqueles guardas fiéis ao general, que não dizia uma palavra, nada com as mulheres e com o menino. Não respondiam perguntas, se limitavam apenas: fique tranquila, senhora. Nós obedecemos ordens de um homem de bem e faremos o que ele nos mandou fazer. E andaram. Eu ia com eles assim, parecia que eu estava voando. Nossa, uma paisagem mais linda que a outra. Aí o inverno chegou e começou a comer pesado. Frio de acabar com a vida de qualquer um, menos de soldados treinados, que viajavam quando tinha condições climáticas e paravam quando eram obrigados, mas montavam um acampamento, um aquecimento para eles, para a família e para os animais. Homens treinados, caçadores. Foi uma viagem longa. E uma vez encontraram uma patrulha de otomanos. Eram mais ou menos uns 12 homens que se aproximaram. Os 2 soldados e o condutor da carroça se prepararam para morrer. Nisso, apareceu aquela criatura novamente. E aqueles 11, 12, sei lá, que estavam ali, eles começaram a tombar como moscas. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Bom, ninguém entendia. Só Ciro e a mulher. E para os guardas ali, ficou claro que eles tinham mais uma razão para proteger aquela família. Além de obedecer às ordens do seu general, além de respeitar uma criança, 3 mulheres, eles também tinham medo, porque ficou marcado que o ilusionista era um bruxo. Então mais pressa eles tinham ainda de entregar a encomenda ao destino e se livrar de qualquer problema no caminho que pudesse trazer sobre eles a ira da bruxaria. E eu acompanhava aquilo tudo, Senhor Mário. Quando finalmente aqueles 2 cavaleiros, a carroça, aquela família, estavam andando no meio de uma mata, floresta, e foram cercados. Mas cercados não por inimigos, ou inimigos, mas não inimigos de fora. Eram outros degradados. Eram outros expulsos por aquele regente
que ali criaram uma comunidade para tentar sobreviver. E eles estavam estrategicamente localizados no meio de uma floresta onde tinha uma montanha. E naquela montanha várias cavernas. E ali eles viviam, escondidos de ataques de animais, dos problemas atmosféricos, o vento forte, o frio, o calor. E também daqueles inimigos tradicionais do seu povo. Quando aquela gente caiu em cima, afinal eram soldados, Ciro gritou: somos amigos, não façam nada. Só vi aqueles caras assim com flecha, com o responsável pelo grupo. Chegou para a mulher: o que está acontecendo? Aí ela explicou. E aí o responsável pela entrega disse: você é Natan? O homem se surpreendeu: sou. E o senhor é quem, senhor soldado? Ele disse: eu sou apenas um mensageiro que trouxe essa família para ser entregue nas suas mãos, com a certeza que estarão protegidos. Quem me enviou foi o general Cléo. Bom, todos ali um olhavam para o outro assim. O clima já mudou, percebi a atmosfera. E o engraçado, eu sentia toda a pressão, todo o medo, a alegria de Ciro. Natan disse: seja bem-vindo, guerreiro do bem. Descanse, se alimente. Você é nosso convidado. Claro, o soldado, o condutor da carroça, os animais estavam cansados, a sua reserva de alimentos estava acabando. Ele disse: aceite sua hospitalidade, mas é só o tempo de nos recuperarmos e voltar. Foi quando Natan falou: fique tranquilo, nós lhe daremos animais descansados, uma carroça em melhor condição e alimento para a sua viagem de retorno. E assim aconteceu. A esperança da família de encontrar o ilusionista logo se dissipou. Ele de fato sumiu. E Ciro carregava aquela dor, aquele ódio, aquela indignação, não só por ter perdido o seu pai, seu melhor amigo, seu mestre, o seu exemplo, como também de ter visto aquela humilhação que ele passou naquele ato abominável daquele monstro que não merecia ser chamado de gente. E foi esse monstro que colocou a mãe e as suas irmãs em risco de serem destruídas como seres humanos, como mulheres. Ele queria não carregar aquele ódio, mas se tornava uma carga muito pesada. E o tempo passou, Sr. Mário. Natan, o líder daquela comunidade, cuidou da família como se fosse sua. Chamava Ciro de filho. E as duas meninas foram tratadas da mesma forma que as meninas que ali estavam. E logo elas encontraram pretendentes e puderam dar um passo a mais na sua vida, tendo a sua própria caverna com o marido. Tudo corria muito bem e Ciro, com aquela sua habilidade adquirida do seu pai de fazer truques de ilusionismo, ele passou a técnica para os soldados da comunidade e recebeu o treinamento militar. Ele cresceu, se tornou um homem forte, com habilidade em armas, em emboscadas, em guerrilha. Imaginem, um soldado ilusionista. Sr. Amaro,
Enquanto estavam ali, aquela comunidade nunca foi atacada. Porque embora todos soubessem da existência do lugar, se embrenhar naquela mata, chegar no topo daquela montanha, sem conhecer o terreno, enfrentando aquela gente que dominava o local, seria uma derrota. Derrota essa que não traria uma imagem boa para os exércitos do regente. Então, ficou aquela. Vamos deixá-los lá. E de vez em quando os generais mais jovens, como os novos militares, tentavam convencer o regente que se fizesse um ataque dessa forma, daquela forma, fizesse isso, fizesse aquilo, seria fácil exterminar aqueles subversivos, aquela gente que atentava contra a soberania do reino. Aí Cléo, que era respeitado pelo regente, dizia: se vocês quiserem, vão. Só que preparem milhares de mortalhas e vão com a certeza de serem idiotas o suficiente de sacrificarem nossos soldados numa luta contra camponeses, desertores e traidores, facilitando a vida dos nossos verdadeiros inimigos, que são os otomanos, que querem se apossar do nosso reino. Então ficou tudo em paz. E Natan já cansado, cheio de ferimentos, tinha passado por muito, a história daquele homem tinha sido terrível, ele era um verdadeiro herói, ele salvou aquela gente toda. Mas a vida resolveu aprontar com os aldeões, levando seu líder, só que eles não ficaram órfãos de líder, não. Eles tinham Ciro, que conquistou o respeito de todos. E Ciro, ele era um pouco mais audacioso, não enfrentar exércitos, tanto de sua gente quanto dos inimigos, não. Principalmente fora do seu reduto, onde ele dominava. Mas o rigor dos últimos invernos trouxe problemas. E Ciro, como grande caçador que era, sabia que léguas fora da sua região ele encontraria caça abundante para um inverno mais tranquilo para a gente que agora ele comandava. E ele começou a colocar em prática algumas incursões em território, digamos, proibido, e sempre com sucesso. E seu Romário, teve uma vez que ele saía com poucos, ele dizia que não vamos pôr em risco a vida de muitos, não. Vamos entre poucos, pois se tivermos êxito, traremos o melhor para muitos. E se fracassarmos, as perdas serão pequenas. Então ele ia normalmente com mais 5 homens. Só que numa noite, onde eles já estavam relativamente distantes, tinham montado um acampamento, já tinha acumulado digamos, um rancho, né? Já estavam retornando. Foram surpreendidos por uma tropa de otomanos que chegaram à noite, que por alguma razão descobriram o seu acampamento, porque eles costumavam ser cuidadosos, mas eles estavam dormindo e certamente seriam presas fáceis. O sentinela facilmente eliminado, e aqueles homens entraram para roubar o que eles tinham caçado e para acabar com eles. Mas só se ouviu gritos na noite. Ninguém entendia. Mas Ciro sabia que o seu protetor estava zelando pelo seu sono. Lastimava apenas a má sorte do sentinela. E assim a vida seguiu seu rumo. Ciro conheceu uma moça, já estava com ela, já tinha um filhinho.
Suas irmãs também já tinham dado netos e netas para sua mãe e o velho Abraão. A comunidade crescia cada vez mais, não só por expulsos ou degradados, mas por gente que não suportava mais viver com aquele regente e preferia o risco de viverem fora das muralhas, mas viver de uma maneira digna. E vai saber, um desses recém-chegados trouxe uma notícia que o regente estava se sentindo enfraquecido e queria negociar uma aliança com outro rei, sei lá o quê. E sairia em viagem para encontrar esse outro mandatário. E passaria por terras conhecidas por Ciro. Senhor Romário, era a oportunidade esperada. Ciro sabia exatamente onde, quando e como agir. E no dia planejado lá estava ele de campana, com arco, flecha, e tendo uma panorâmica do lugar, do caminho. O problema seria aquele regente protegido do sol, porque já era verão, estivesse andando numa carruagem fechada. Mas com sua habilidade, de onde ele estava, daria para alvejá-lo. Precisaria apenas um pouquinho de sorte. Ele que pedia um pouquinho de sorte ficou assim abismado. Exatamente onde ele estava, onde ele tinha o melhor ângulo da estrada, aquele regente asqueroso desceu, pasme, senhor Romário, para dar uma mijada. O mesmo gesto que humilhou Abraão. Ciro pegou seu arco, colocou a flecha e preparou. Quando ele olhou, apareceu aquela figura dizendo: faça pelo seu pai, por mim, por você. Faça, você me deve, faça. Ciro botou a flecha, ele olhava aquele homem. Ele ouvia o que aquela figura dizia. Ele lembrava da humilhação do seu pai. Ele tinha certeza que o que estava fazendo era certo, mas ele não conseguia. E aquela dúvida foi uma fração de segundos que ele se tornou visível. E quando ele olhou, ele viu General Cléo mirando nele. Ele simplesmente ignorou aquela criatura gritando: faça. Ele baixou a guarda. E ele conseguiu ler nos lábios de Cléo perguntando: por que, meu filho? Ele simplesmente disse: porque eu não sou um ilusionista que consegue sumir na frente de todos. De repente, Cléo, naquela pontaria que Deus lhe deu, precisou de um tiro só. E lá estava Ciro, tombando do alto daquele morro, com a criatura gritando: não!